Cara, nesse vídeo aqui eu vou colocar toda a minha energia para fazer sua mente explodir com tanto conhecimento. Eu vou te passar em 30 minutos 10 anos de experiência, tá? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como fazer instalação de ar-condicionado split do modelo Highwall. Vamos lá? Eu vou te explicar aí as melhores técnicas que eu utilizo de forma bem passo a passo. Tá a fim de aprender um pouco mais? Então acompanhe esse vídeo aí. Pega sua pipoca e refrigerante e vamos lá. E o serviço de hoje vai ser feito em um ar-condicionado da marca Daikin, tá? Como eu já disse antes, é um ar-condicionado split. O que significa split? Dividido. Traz por português, significa dividido. Significa que a evaporadora é essa unidade interna. A condensadora é a unidade externa. Então, elas não são embutidas, diferentemente de um ar-condicionado ACJ, ok? O ar-condicionado ACJ, que o ar-condicionado de janela, é tudo no mesmo gabinete. Então, split é dividido. E high wall. O que significa high wall? Na parede, tá? A instalação é feita na parede. Por que na parede? Porque existe split piso-teto. Piso-teto pode ser instalado tanto no piso quanto no teto. Existe o modelo cassete, tá? Cassete é somente no forro, é embutido. Então, high wall é na parede. Então, vamos começar pelo menos com esse conhecimento básico aí. Ar-condicionado split do modelo high wall. Esse é um ar-condicionado da marca Daikin. E ele é de 18.000 BTUs. Esse ar-condicionado ele custou aproximadamente R$ 5.000 ou mais para o nosso amigo cliente aí, tá? Eu sou o prestador de serviço. Esse é o ar-condicionado de um cliente e a gente vai fazer a instalação desse aparelho aí. Esse ar-condicionado ele é tão caro porque a Daikin é uma das marcas mais antigas, é uma marca centenária. Eles dão 10 anos de garantia no compressor e também uma marca que tem bastante confiabilidade e durabilidade. Então, por isso que é esse preço aí. Então, para você fazer a instalação de um aparelho desse preço, é necessário utilizar as técnicas corretas, tá? As boas práticas, para que não perca garantia e também não atrapalhe na durabilidade do ar-condicionado, tá? Então, o que nós estamos fazendo aí? Nesse tipo de serviço, nós vamos fazer uma instalação em uma infraestrutura embutida. Nós vamos fazer esse serviço na sala de um apartamento. E esse apartamento já tem a tubulação embutida com os cabos e a drenagem. Então, é bom tirar essa carenagem principal aí, para que nós podemos trabalhar com mais tranquilidade na hora de colocar os cabos, tá? Na hora de colocar os cabos, na hora de conectar a tubulação frigorígena. Então, o que eu estou fazendo aí é só preparando a nossa evaporadora. É diferente daqueles tipos de serviço que eu já mostrei anteriormente aí, aonde a conexão é feita pelo lado de fora. Às vezes eu descurvo o tubo da evaporadora e mando pelo buraco que é feito na direita, à direita do evaporador, tá? Então, um pouquinho diferente. Aí a gente vai fazer uma conexão por baixo, por trás da evaporadora. Então, agora eu peguei o nosso nível e marquei na nossa placa de instalação da evaporadora. Porque quando eu for fazer os cortes dos tubos que já estão na parede, eles já vão sair marcado aí, ó, o tubo de meia polegada e o tubo de 1/4 de polegada. Então, quando eu fizer o corte lá na parede, vai sair um corte perfeito. Nenhum dos tubos vão ficar maior do que o outro. Não vai precisar acrescentar e nem tirar o tamanho do tubo. Então, essa caixinha aí é a caixinha da infraestrutura embutida, tá? Isso é uma caixinha de passagem, tá legal? Eu tô tirando a tampa dela para a gente ter acesso ao nosso tubo frigorígeno e também o nosso cabo de comunicação entre evaporador e condensador. Aí nós temos um cabo PP de 4 vias, se eu não me engano. São 4 ou 5 vias, eu não lembro agora de cabeça, porque eu estou narrando eu só gravei esse vídeo e fui trabalhando e aproveitei para gravar, para trazer esse vídeo para vocês, cara. Quando eu comecei a trabalhar nesse mercado há 10 anos atrás, eu estou gravando agora em 2024. Quando eu comecei nessa profissão aqui em 2014, 10 anos atrás, quase não tinha conteúdo na internet, cara. Então eu tinha que ficar lendo o manual, eu tinha que perguntar para alguém, quando perguntar. Então hoje eu sinto a responsabilidade de ajudar quem está iniciando, porque essa profissão foi uma profissão que mudou a minha vida e eu desejo muito que essa profissão mude a vida de
vários homens aí pelo Brasil. Tem muita gente boa, tem muita gente que é dedicada e trabalhadora e precisa às vezes apenas de um empurrão, de uma oportunidade. E eu quero ser o pontapé inicial dessa tua jornada de sucesso, cara, se você quiser ser um profissional do ramo da climatização, tá? Então, com base na marcação que eu fiz ali nas plaquinhas, eu medi no tubo, entendeu? Eu cortei o tubo do tamanho que já estava medido lá fora. No caso, eu medi lá na evaporadora, trouxe para cá a medida já correta, cortei o tubo e agora eu estou flangeando, cara. E eu estou utilizando esse adaptadorzinho aí na parafusadeira que ele agiliza bastante na hora de fazer a flange nos tubos. Já tem bastante vídeo aí no canal falando sobre flange, então não vou ficar perdendo tanto tempo aqui falando sobre flange agora, tá legal? Então, já terminei de fazer as flanges, fiz a flange no tubo de sucção, que é o tubo de meia polegada, e também fiz a flange no tubo de 1/4. Olha lá as marcações que eu fiz na placa de instalação do evaporador. Entendeu lá, ó? O tubo de meia polegada, ele termina ali à direita e o tubo de 1/4 termina ali à esquerda. Então ficou perfeito. Agora, o que eu estou fazendo são furos com broca 6 milímetros para a instalação da placa. Primeiro eu fiz um furo à esquerda, eu vou colocar a placa no nível, fazer as marcações e depois fazer o restante do furo. Essa é uma técnica muito interessante, porque antes eu marcava logo os 4 furos, então existe uma grande chance de sair errado. Então fura primeiro o furo, aliás, marca o primeiro furo ali à direita ou à esquerda, verifica se está tudo certinho e depois faz as outras 3 marcações. Assim fica perfeito e não corre risco de sair do nível quando você for colocar a placa de instalação do evaporador, tá legal? Então, fiz o segundo, a terceira marcação e depois a quarta marcação. Eu tiro a placa de instalação e faço posteriormente os outros 3 furos. Esse ar-condicionado não é tão barato, é um ar-condicionado de R$ 5.000 e as pessoas ficam com dúvida, será se ele está fazendo do jeito certo? Então aqui você vai ter uma noção bem legal. Então tá, então estamos instalando aí a placa de instalação. Após fazer a placa de instalação, a gente já pode colocar a nossa evaporadora no lugar. E o bom de tirar aquela carenagem principal é que não corre risco de arranhar, tá legal? Então aí eu vou colocar apenas um estilete aí só para afastar enquanto eu faço as conexões. E você pode observar, olha lá. A primeira conexão coube certinho. Agora é só colocar a porca com a mão até o final e depois fazer um aperto com a inglesa. Aí a gente dá um aperto considerável na porca de meia polegada. O ideal é você utilizar como é que se chama? Um torquímetro, tá? Assim você mede a quantidade de newton-metro que você adiciona no aperto da porca. Cara, como já tem 10 anos que eu trabalho com isso daí, eu já tenho noção do aperto, tá? Olha, 20 newton, falando brincando. Então tá. Depois a gente faz o aperto na tubulação de 1/4 e agora nós podemos colocar o próprio esponjoso que veio dentro do equipamento, tá? E essa caixinha de infraestrutura, ela já tem a tubulação da drenagem conectada nela. Então a água do evaporador ela já pode cair ali para dentro tranquilo, tá? A gente não precisa fazer nada, é só jogar a mangueirinha ali para dentro. E agora, com os tubos conectados, a gente vai passar uma fita PVC só para dar um acabamento e fechar melhor aquele esponjoso. O que é o esponjoso? É uma proteção térmica feita de PVC, de polietileno, que serve para proteger a tubulação do contato com o ar, porque a tubulação ela esfria, então esfriando vai condensar a água em volta. Então, para não ficar aquela melequeira de água, tem esse esponjoso. Então, cara, já está pronto aí, ó. Passei a fita PVC, vou colocar o dreno por baixo e o cabo PP por cima, entendeu? O cabo PP por cima. Depois que eu colocar o cabo PP, eu já posso travar a evaporadora. E como podemos ver aí, agora eu vou descascar os cabos PP. Eu estava sem lembrar se era 4 ou 5 vias e aí eu tirei a dúvida. São 5 vias, tá legal? Sendo que esse aparelho, apenas 4 vias já era necessário não, suficiente. Essa parte aí, às vezes, algumas pessoas se complicam. E não tem nada para se complicar. Aí são apenas 4 cabos, sendo que o L é o linha, que é uma fase, tá? O N pode ser neutro. Se esse ar-condicionado, ele é um ar-condicionado 220. Ele pode ser tanto bifásico, 220 bifásico, ou 220 monofásico, tá legal?
Então, se você não sabe o que é bifásico ou monofásico, pega um caderninho e anota aí e depois estuda sobre isso, que agora nesse conteúdo não é sobre isso, tá? Então, se por acaso você pega um 220 monofásico, você pode colocar o neutro no N e a fase no L, tá legal? E o cabo 3 é o cabo de comunicação. Esses ar-condicionado inverter, ele se comunica entre evaporador e condensador para que haja uma eficiência desse aparelho, né? Esse ar-condicionado ele mede a temperatura interna do ambiente, a temperatura externa, para assim entregar o RPM correto, a rotação por minuto do compressor. E assim vai. Isso aqui é um pouco teórico, não vou falar disso agora. Essa é a tampinha dos bornes, tá? Após conectar os cabos certinho, a gente pode tampar. E em relação às cores, você pode utilizar a cor que você quiser, tá? Normalmente eu utilizo o preto para o L, tá? O N para o azul eu uso no N, o vermelho eu utilizo no 3 e o branco ou verde eu utilizo no aterramento. Isso aí não é uma instalação elétrica, tá? Isso aí são cabos de comunicação. Então não vem com aquelas regras da ABNT e tarará. Então a instalação da evaporadora está concluída, tá? É somente aquilo ali. É interligação de tubos e interligação de cabos de comunicação. Agora a gente tira a nossa queridíssima condensadora, nossa unidade externa da caixa com muito cuidado e vamos tirar aí as tampas de proteção, as tampazinhas de acesso à condensadora. Tá com a chave Phillips, a gente tira a tampinha ali. E agora, o que eu vou fazer? Tirar as medidas entre um suporte e outro, tá? E anota ali mesmo, ó. Se eu não me engano, foi 47, 41, não importa, tá? É a medida entre um suporte e outro. Eu estou também tirando a medida da altura, da largura, para eu saber se ela vai caber certinho no nosso espaço externo ali, tá? Então, ó, a medida total é tanto, tá? A medida total é tanto. De largura e altura é tanto. Então, isso aí eu anoto aí só para eu ter uma noção para quando chegar lá na parte externa fazer um serviço perfeito, não me atrapalhar. A condensadora aqui, ó, já em relação aos tubos, depois porque eu posso colocar a condensadora tanto aqui, tanto aqui. Se eu colocar ela aqui, esse tubo não alcança, eu teria que aumentar. Então, se eu colocar aqui, fica melhor. Se eu dobrar esse tubo para cá e para cá para colocar nas válvulas aqui, ó, vai ficar duas curvas muito fechadas. Então, eu ia precisar do curvador, eu ia ter que buscar o curvador. Agora, se eu colocar ela aqui e faço uma curva aberta, ó, o máximo que der, ó, bem aberto, ó, começa na ponta e vai girando aos poucos. Primeiro o tubo mais grosso foi de meia polegada, para depois o mais fino é tranquilo. Então, mais grosso, ó, pela ponta, até tu ver mais ou menos. E que assim tá legal, ó. Entendeu? Entendeu? Que assim já alcança, tá? Então, eu marquei que era 12 centímetros. Tem que ter um espaço para pegar a chave inglesa aqui, encaixar. Daqui para cá vai ser o primeiro suporte. Então, daqui para cá assim, ó, uns 12. Primeiro suporte pega aqui, ó. E aqui, 47, que eu marquei lá. 47. Me dá um suporte desse aí. Me dá um suporte aí. Suporte do ar-condicionado aí. Tá bem em cima dessa pia, só um. Ó, marca essa aqui. E a outra aqui. Vê. Um vai ficar aqui. E o outro aqui.